Muito bem, gente. E aí, Cristiano, você tem que... Muito bem, eu tenho que ficar juntinho, hein? Pois é, minha filha. Eu estava falando ainda há pouco a respeito, por exemplo, o mundo está vivendo numa pandemia. Então, muita gente morrendo, muita gente ficando doente, muita gente dando entrada nos hospitais, nos UTIs, muita gente vivendo um pedacinho do inferno, muita gente passando fome, muita gente presa, muita gente sofrendo com depressão, muita gente sofrendo com problemas familiares, doenças, etc, etc, etc. Todo esse inferno que nós temos visto no mundo, Cristiano, é justificável. Por que é justificável? Porque o mundo não quer atentar para a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus. Ora, veja só, Deus fala, apenas um exemplozinho, ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro grande mandamento. O primeiro grande mandamento é a base, é o fundamento. Você sabe que uma casa precisa das sapatas. Então, a casa ou um prédio é construído sobre uma sapata de pedra, concreto. Porque se houver algum terremoto, aquilo está firme. Se vier a chuva, a tempestade, a casa está firme. Então, a base da vida de uma pessoa é a sua fé em Deus. É a primeira coisa. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado. E uma vez convencendo do pecado, a pessoa pede perdão, a pessoa manifesta uma fé no Senhor Jesus e Ele nos perdoa os pecados e nos faz justos perante Deus. Então, mas o primeiro grande mandamento é a base, é o fundamento do relacionamento com Deus. Primeiro é o amor a Deus sobre todas as coisas. Esse amor não é sentimento, como nós, cristianos, nós temos um sentimento grande um pelo outro, porque nossa família toda, a Esther está aqui comigo, não dá, é porque o vídeo aqui é pequeno, não dá para botar todo mundo. Dá sim, dá aqui, ó, mãe, senta aqui, ó, aqui atrás. Então, veja só, quando eu conheci Jesus... Aqui atrás, a mamãe fica aqui. Tá Eu fico aqui, mãe. Fica aí, fica aí. Fica aqui. Fica aí, Cris. Ok. Então, voltando ao nosso assunto. Quando eu conheci Jesus, quer dizer, ele tornou-se o primeiro na minha vida, o meu primeiro amor. Olha, eu amo a Cristiane, minha filha, eu amo a minha esposa, eu amo a mim mesmo, como me amo, mas sobretudo, eu amo o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Então, por causa desse amor, quer dizer, dessa afinidade, desse relacionamento que eu faço com Ele, de fé, por meio da fé, porque eu não o vejo, eu não toco, eu não sinto. Eu vejo você, eu toco, eu sinto, eu beijo, etc. Nós nos beijamos, a Cristiana, a Viviane, a Esther, etc. Nós nos abraçamos, os nossos familiares, Moisés. Só que Deus não. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você não toca, você não vê, você não sente. O que nós temos de relacionamento com Ele? É a nossa fé. Mas que tipo de fé? Eu creio em Deus, acredito em Deus? Não. Você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar. Então, você o elege como Senhor da sua vida. Ora, se Ele se torna o seu Senhor, logo você vai ser servo dele, por toda a vida e por toda a eternidade. Quem é servo de Deus aqui na terra vai ser servo dele lá no céu.
Quem não for servo dele aqui na terra, não será no céu. Então, com isso, quando nós, por exemplo, nós estávamos meditando sobre o livro de Malaquias, que Deus fala, trazei os dízimos e as ofertas à minha casa. A casa do tesouro era a casa do lado da casa dele. Então, o que quer dizer isso? Trazei os dízimos e as ofertas. Deus não precisa de dinheiro. O que Deus precisa? Não precisa de nada. Ele não precisa nem da nossa glória, Cristiano. Quando a gente ergue as mãos para os céus, eu te louvo, eu te agradeço. Ele não precisa de nada. Porque ele já é a própria glória. Ele é a glória, ele já é a grandeza, a majestade das majestades. Ele já é o Senhor. Então não precisa de nada, nada, zero. Ele precisa de zero, porque ele é o Senhor. Ora, quando ele faz isso e manda a gente levar os dízimos e as ofertas, ele está dizendo assim, se vocês me servem, então obedeça a minha palavra. Então, quando você traz os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor, você está obedecendo a palavra de Deus. Você está obedecendo a palavra do seu Senhor. Quando você obedece, você está provando que você é serva dele. É servo dele. Então, Deus não precisa. Mas pelo fato de nós levarmos os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, na casa dele, nós estamos obedecendo, nós estamos considerando-o o nosso Senhor. Como Senhor, é o único Senhor. Você sabe que ninguém nesse mundo, nem nos céus, ninguém é Senhor, a não ser o Senhor. Só existe um Senhor. Só existe um Senhor. Então, o que acontece? Quando ele fala, perdoai aos vossos ofensores. Então, nós perdoamos, não porque sentimos, estou sentindo que eu devo perdoar. Não, o coração nosso diz assim, eu quero que essa pessoa morra, a notícia corra, e eu seja o primeiro a saber. É o que diz o coração. Mas na cabeça da gente, aqui é que a gente obedece. Não, meu Senhor mandou eu perdoar, então eu vou perdoar o fulano. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe o fulano, o Beltrano, o Cicrano. Porque o Senhor quer que eu obedeça, o Senhor quer que eu faça isso, então eu estou obedecendo a voz, a palavra do meu Senhor. Com isso, com essas coisas pequenas, que são insignificantes, mas demonstram a nossa condição de servos. Demonstra o quê? A nossa serventia ao nosso Senhor. Quer dizer, ele é o nosso Senhor de fato e de verdade, porque eu obedeço a voz dele. Jesus disse, aquele que ouve e obedece a minha palavra, esse é o que me ama. É muito forte. Então você vai relacionando o Velho Testamento com o Novo Testamento, você vai aprendendo a servir a Deus. Aprendendo a servir a Deus. Quando você lê a Bíblia, você aprende a servir a Deus. Quando Paulo fala que o marido deve amar a sua esposa, porque ela é o seu corpo, que a esposa tem que se submeter ao cabeça, que é o marido, ele está orientando a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que nós sejamos uma harmonia, nós vivamos em harmonia, em paz. Então foi assim que eu comecei a minha vida. Então hoje nós temos uma família feliz, vocês são de Deus, você, a Viviane, são de Deus, o Moisés não, o Moisés ainda não se entregou, ele não se converteu, mas você e a Viviane... Mas ele já é de Deus porque a gente já entregou ele para Deus. Bom, eu já entreguei, mas vocês, então quando vocês nasceram, eu as entreguei para o meu Senhor. Meu Senhor, eu não tenho nada. Muito pelo contrário, eu tenho pouca coisa, insignificante, mas o que eu tenho eu dou para o Senhor. Então, eu consagrei você e a Viviane para Deus. Eu dei, assim como
Abraão deu Isaque para Deus, ofereceu. Então, uma questão pessoal, foi minha. Quando eu abri mão, eu não quis que vocês estudassem, não fizessem além do necessário, foi para justamente vocês servirem a Deus, não servirem a si próprios. Você nem obrigou a gente. Não, claro. Se a gente falasse assim, pai, mas eu quero estudar, claro, ele ia deixar, porque ele nunca impôs nada a gente. Eu odeio. Mas odeio isso. Na idade que a gente chegou para pensar nisso, a gente já tinha tido encontro com Deus. Então a gente compartilhava dos mesmos sonhos de Deus, que é ganhar almas. Então eu não me senti obrigada, como as pessoas às vezes ficam pensando que você obrigou a gente, que a gente... Não, nada disso, nada. A gente fez, a gente não quis. Deixa eu explicar isso melhor. Sabe como, Cristiane? Eu queria casar. Olha só, eu explico melhor isso da seguinte forma. Eu odeio, mas odeio com todas as minhas forças, ser obrigado a fazer qualquer coisa. Por isso, eu também odeio obrigar as pessoas a fazer o que eu quero. Então, eu jamais faria isso com vocês. Você pode perguntar a quem quer que seja, se um dia eu obriguei a fazer determinada coisa. Não, eu falo, eu ensino. Agora, se a pessoa não quiser obedecer, eu sei que ela não serve para andar comigo. Então, o Espírito Santo é exatamente isso. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele faz nos sujeitar uns aos outros. Nós nos sujeitamos uns aos outros. Por exemplo, o Renato está aqui comigo, está aqui nesta manhã, tomando café. Você, Renato, você é um homem de Deus, você não pode mentir. Você, claro, jamais vai mentir. Então eu pergunto a você, alguma vez, você que é, digamos, você foi um filho que entrou, né? Que entrou no meio dessa família. Mas eu pergunto a você, alguma vez eu obriguei você a fazer alguma coisa? Não, senhor. A consciência da palavra de Deus nos leva a fazer o que a gente sabe que é certo. É o Espírito Santo, Renato. É isso. Porque o Espírito Santo que está com você, está comigo, está com a Cris, está com a Esther aqui. Então, o Espírito Santo coordena os nossos pensamentos, harmoniza os nossos pensamentos, harmoniza a nossa serventia ao nosso Senhor. É muito legal isso, né? Então quando é muito fácil, uma coisa assim, obrigada. Nada disso. É igual lá no céu, os anjos. Eles servem a Deus com vontade, eles querem servir a Deus. Porque eles sabem que o chamado deles é servir a Deus, é ajudar a Deus no rei, aqui embaixo. Né? Então eles não fazem, tem que ir lá, né? Tem que ir lá ajudar o Renato, o Bispo Macedo, né? Não, eles fazem com prazer, porque eles têm prazer de agradar a Deus, de servir a Ele. A mesma coisa com a gente. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem prazer em fazer de agradar a Deus. Então, dízimo e oferta não é um fardo, não é uma coisa, tem que dar meu dízimo. Não, ela quer dar mais. Se ela pudesse, ela dava mais, porque ela ama o prazer, ela tem prazer. Que é isso, Cristina? É isso aí. Por exemplo, nas minhas orações matinais, nas minhas orações noturnas, pela madrugada, não é todas as vezes que eu ergo as mãos para os céus e digo, meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Não. Tem hora que eu oro com a cara no chão. Mas, em dado momento, eu sinto, para louvar eu não posso ficar com a cara no chão, tenho que levantar o rosto, tenho que levantar as mãos e adorar o meu Senhor. Então, é uma coisa pessoal. Eu não gosto que ninguém me imponha nada, porque eu tampouco gosto de impor alguma coisa a alguém. Deus é assim, Cristiane. Deus não quer que a gente o ame por imposição. Você tem que dar o dízimo, você tem que trazer nada disso. Você tem que fazer a minha vontade. Não, nada disso. Por exemplo, você, Renato, nós que servimos a Deus, nós todos servimos a Deus. É que esse negócio aqui é um negócio.
Não fica de lado assim, mas... Não tem que ficar assim. Então, todo mundo tem que dar aí. Então, olha só. Por exemplo, quando nós nos casamos, Esther, foi uma coisa assim, liberal. Foi algo assim, bem espontâneo. Foi espontâneo. É espontâneo. Porque o amor que nós temos que ter a Deus sobre todas as coisas, esse amor envolve muito mais do que um sentir alguma coisa. Envolve dar. Dar. Quando a pessoa ama, ela dá. Ela dá. Se ela não der, é porque ela não ama. Olha só, a Bíblia fala lá, aliás, lá em João, capítulo 3, versículo 16, está todo o Evangelho, todo o Antigo Testamento. Está ali, está reduzido ali. Diz assim, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quer dizer, o amor acompanhado da entrega, da dádiva. Por exemplo, se você ama a Deus, então, obviamente, você vai amar o seu semelhante. Você vai amar o seu próximo. E ninguém mais próximo da gente do que a própria mulher. Jesus teve prazer de agradar a Deus, de vir aqui e se sacrificar para agradar a Deus, para servir a Deus. Pois é. Né? Mas, Cristiano, o que tem que ficar, só que eu queria concluir o meu pensamento, que não é fácil, é o seguinte: quando a gente serve a Deus, seja com os dízimos, seja com as ofertas, seja com as orações de louvor, de adoração, seja com cânticos, seja estendendo a mão para as pessoas mais necessitadas, dando um copo de água fria para uma pessoa que está precisando, etc. Quando a gente serve a Deus, a gente está mostrando para Ele, para o diabo e para nós mesmos que nós somos servos de Deus. É aí que está o âmago da questão. Eu não sou dizimista porque eu sou obrigado, não. É uma questão do Espírito Santo, é uma direção do Espírito Santo, porque ninguém pode servir a Deus se o Espírito Santo não guiar, porque o Espírito Santo é que nos prepara para servir a Deus. Você acha que eu teria condições de servir a Deus sem o Espírito Santo? Duvido! É por isso que muitos pastores saem, começam bem e acabam saindo, porque o Espírito Santo não está ali. Ou eles apagaram o Espírito Santo, e é por isso também que muitas pessoas, muitos casamentos se desfazem. Por quê? Casamentos feitos por Deus. Porque um não quer concordar com o outro, quer dizer, não tem o mesmo Espírito Santo que o outro, não tem o mesmo Espírito. Então, isso tudo é uma engrenagem entre o cabeça, que é Jesus, e a igreja, que somos nós. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que servem ao Senhor Jesus, porque você faz parte do corpo, então você serve ao cabeça, que é Jesus. Qualquer parte do seu corpo, por mais feio que seja, ele serve ao Senhor. Por mais gordo, magro, careca, seja lá o que for. Sabe aquela pessoa que você ama muito, que você admira, respeita, e tem tudo? E você pensa assim, eu quero agradar essa pessoa. Você fica querendo, mesmo, eu sei que ela tem tudo, mas eu quero agradar ela. Mas eu tenho que falar, Cristiane, fazer mais por eu ela. quero falar que isso vai importar lá. Presta atenção. Quando nós... Renato, dá um pulinho lá no escritório. Pega a minha Bíblia lá. Tá aqui uma... Bom, tá bom. Quando nós servimos a Deus, quando você serve a Deus, quando nós servimos a Deus, nós tornamos-nos com direitos, privilégios diante de Deus. Obrigado. Olha só. Ele primeiro fala lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ele fala assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à minha casa, e provai-me nisto, e diz lá, provai-me, etc. Aí depois, lá no capítulo 3, lá no último versículo desse mesmo capítulo,
versículo 18, ele diz assim, presta atenção, hein? Presta muita atenção. No último versículo do capítulo 3, onde ele fala, trazei todos os dízimos à minha casa, quando ele fala trazei todos, ele não está dizendo todos os crentes, não. Todos da Igreja Universal, não. Está dizendo todo ser humano. Porque eu sou o Senhor, eu que dou o sol, a lua, eu que dou o ar para você respirar, e que agora muita gente está buscando até o ar, o respirador. Eu que dou o ar, eu dou a água, eu dou a vida, eu dou tudo para vocês. Eu sou o Senhor e não tem ninguém mais do que eu. Então, quando a pessoa então cai a ficha e a pessoa começa a servi-lo, aí ele fala assim, então vereis, no versículo 18, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o injusto, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, não tem esse negócio, eu fui sortudo, eu nasci com o bumbum virado para a lua, nada disso. O que tem é o seguinte, me falaram do amor de Deus, me falaram da salvação do Senhor Jesus, me apresentaram Jesus, eu me entreguei e comecei a servir. Então eu tenho que ter uma vida diferenciada daquele que ouviu e não quis atender. Não tem jeito, é questão de injustiça, Renato. É escolha, né? Se a pessoa escolheu servir a Deus, ele tem que reagir à escolha da pessoa. Como também, se ela escolheu não servir, ela vai ter consequências dessa escolha. Aí é que está o amor. Não existe amor obrigado, como o senhor falou. Se alguém obriga, já não é amor, não partiu da pessoa. Então aí está o seu poder de escolha, o seu poder de decidir. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer. É isso que tem valor para Deus. É quando você escolhe servir, obedecer, negar sua vontade, quando parte de você. Os mandamentos, não adianta estar ali se você não quiser obedecer. Deus não vai obrigar. Mas aí, Renato, o que faz bacana aqui é essa palavra, vereis a diferença. Uhum. Então tem que haver diferença entre nós que servimos a Deus e aqueles que não servem a Deus. Tem que haver diferença. Se não houver essa diferença, é injustiça da parte de Deus. Se o que não serve vive uma vida melhor do que aquele que serve a Deus, já não está se enquadrando na justiça de Deus. É isso. Essa é a fé, Renato. Uhum. Hein, Esther? Porque justamente quando ele pede, traga os dízimos, a oferta, porque ele já sabe como é importante o dinheiro para o homem, né? A ganância que o homem tem para ganhar dinheiro. Então, ele pede uma coisa que é bem enraizada no homem, para mostrar que ele é o primeiro. Eu estava pensando, essa passagem me veio à mente uma cena, né? Você, mãe, você está num parquinho cheio de criança, mas os seus olhos estão no seu filho. Então, você está olhando ele, assim, você é responsável por ele. Assim também, hoje, Deus, a humanidade toda, mas Deus está olhando, os olhos dele estão naqueles que o escolheram, que o servem. A mãe olha as outras crianças, todas elas são bonitas, são bacaninhas, são inocentes, são puras, mas os olhos os olhos delas estão lá no filho dela. É verdade. De todas elas. É verdade. Isso aí é excelente. Isso aí completou, fechou o caixão. É assim Deus. Nessa pandemia toda, os olhos de Deus estão naqueles que estão buscando. Até você que está longe de Deus. Você tem estado longe de Deus. Quando você fala assim, em nome de Jesus, ele olha para você. Naquele mesmo momento, meu Deus, tem misericórdia de mim? Ele olha para você naquele mesmo momento, como ele estava lá, na cruz, entre dois homens que eram ladrões que estavam sendo crucificados. Um clamou por ele, ele olhou para ele. Naquele mesmo momento. Naquele momento. Ele ignorou quem ele era. Ele deu valor à fé dele. Que ele escolheu ter fé. O outro também estava mal. Porque mas ele não considerou quis. O Senhor. Ele reconheceu o Senhor ali. Porque antes,
Logo no início da crucificação dos 2 ladrões, todos os 2 também falaram contra Jesus. Mas, no dado momento, um deles, não, ele é o Filho de Deus. Quer dizer, ele reconheceu. Quando a pessoa reconhece o Senhor Jesus como Senhor da vida dela, ela se torna com direito, ela tem o direito de ter uma vida diferenciada daquele que não opta por Jesus. Ele reconheceu e usou a fé assim, lembra de mim. Ele pediu, igual aquela live que a gente estava fazendo, do cego, do centurião, a pessoa pediu. Quando você pede, você sabe que você não merece, mas quando você pede, você está usando a sua fé. Tipo, eu sei que eu não mereço, mas eu reconheço que o Senhor é pode, o Senhor. Ele vai me ouvir. É o Senhor de todas as coisas, não é só Senhor. Foi na hora. Hoje, ainda hoje. A resposta foi na hora. Agora, é isso aí. A gente tem que falar em outro assunto, porque tem pedidos que a resposta demora, mas tem pedidos que tem que ser na hora. Por exemplo, a pessoa está passando fome, mas se ela serve a Deus, Deus tem que providenciar um corvo para ir lá para alimentar na hora, porque o estômago não espera, não tem paciência. Então, é assim que funciona. É assim que funciona. Deus é o Senhor, minha amiga. Ele é o Senhor de todo mundo. Ninguém tem nada nesse mundo. Nós não temos nada. Tudo pertence a Ele. E Ele nos empresta. Por exemplo, você é uma filha. Deus me emprestou você como filha. Deus me emprestou você como pai. E o Renato como marido. Exatamente, também. A Esté como esposa. Ele emprestou alguns aos outros. Acabou. Ele é o dono de tudo. Porque quando a gente morre, acabou. Por isso que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Porque se você coloca uma outra pessoa, você está realmente sendo ingrato. Porque Ele deu para você e você... não, agora isso aqui é mais importante para mim. Ele me deu esse pai. Então esse pai agora é mais... já era. Poxa, aí, né? Aí... Pois é, eu fico tão alegre, feliz de ter essa revelação e transmitir para vocês. Quando nós mostramos aqui a nossa família, hein, Renato? Nós não estamos aqui querendo esnobar que o nosso lar é um lar de paz, de harmonia, de tranquilidade, de amor. Nós estamos querendo apenas mostrar que por causa da obediência de uma pessoa, Deus foi abençoando. Foi o que Ele fez com Abraão. Entendeu? Então, Ele me chamou, não que eu seja Abraão, mas me chamou para fazer a vontade dEle. Então, eu me enquadrei dentro da vontade dEle. Então, veio a Esther, veio a Cristiane, veio a Viviane, veio o Moisés, veio você, veio o Júlio, veio a Viviane, enfim, a família foi... Aí vieram as pessoas, você que se converteu na Igreja Universal, você que é firme, você que tem o Espírito Santo, veio você. Então, dessa família. Essa família. A família vai crescendo, vai desenvolvendo. É o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E as pessoas amam sem nunca ter conhecido pessoalmente. E também tem aquele porque é o amor que o Espírito Santo que está nela e está na gente. Quem tem o Espírito Santo é impossível odiar quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é impossível dançar, ir para balada, para carnaval. Dúvida. Impossível. Quem tem o Espírito Santo, Renato? Espírito Santo. Ele convence, ele dirige, poxa, eu não me sentiria nunca bem estando num ambiente contrário ao ambiente da fé, que é o ambiente do Espírito Santo. Não iria confirmar aquele ambiente dentro de nós, né? Pois é. Está dentro de nós. Não é que você seja careta, esse pessoal é crente, é fanático. Não é não. É tipo assim, você pegar a sua filha, uma criancinha de 3 aninhos pura, e levar ela, vamos dizer, num baile funk. Você não faria isso. Uma pessoa normal não faria isso, porque ela sabe que lá nesse baile tem um monte de coisa ruim acontecendo. Como é que você... É a mesma coisa. Quando você tem o Espírito Santo, o próprio Deus, ele assim, você sente como se você fosse essa criancinha pura num lugar sujo. Você não dá, não é um lugar para você.
Por isso que, às vezes, você que fica perguntando, pode isso, pode aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, você não está em sintonia com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala. Ele fala pra gente, ninguém precisa falar pra mim roupas que eu não posso usar, porque eu sei que o Espírito Santo, ele fala. E ele é tão maravilhoso que quando a gente está, né, não está no Espírito, e a gente vai, fala uma coisa que não devia, ou quer uma coisa que não devia, ele, isso aí não é legal não. Você não devia querer isso aí. Você não devia ter falado isso. E ele sugere, ele fala, é como você falou aí, Renato, ele vos guiará a toda a verdade. Isso sempre aconteceu comigo. Sempre que eu estava fazendo uma coisa que eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava errado. Aí fica aquela coisa aqui. Aí fica aquela consciência pesada. Não, eu não posso. Aí chega um momento, não, eu largava aquilo para lá. Quer dizer, isso é que é de ser dirigido pelo Espírito Santo, porque ele sensibiliza a gente com a sua voz meiga, suave. Ele convence, sem pegar no gogó, enforcar, você tem que fazer isso, nada disso. Ele fala e a gente obedece. Não é? É muito bacana. Isso aqui é ser dirigido pelo Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, por exemplo... Não é perfeita. Não. Ele aperfeiçoa a gente, né? Esse que você falou aí, eu vou dar um exemplo que vai ajudar muitas meninas que com certeza já se não estão passando por isso, já passou por isso. Vaidade, né? A gente tem a tendência, a mulher tem tendência para vaidade. Homem, muito vaidade. A gente tem muita tendência para isso. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ter olhos mais para essas coisas, roupa, bolsa, sapato, porque aqui é muito mais, assim, aflorado, vamos dizer aqui, a vaidade do que lá fora, né? Lá fora as pessoas... No nosso mundo, né? Lá fora, não, assim, lá fora no exterior, as pessoas não são muito pegadas com moda, essas coisas. Então a gente não tinha... As pessoas da igreja, né? Porque você só ficava trabalhando na igreja, ficava naquele mundinho, porque lá fora tem, né? As pessoas querem, mas não são a maioria. Não é a maioria, então não é muito assim. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ter isso, né? E eu comecei a buscar muito, querer saber como se vestir, como comprar roupa, o que comprar, como botar isso. E o Espírito Santo estava assim. Então, assim, aquele olhar, isso não é legal. Isso não tá... Aí eu falava com as amigas, mas então, você não acha que isso é vaidade? Não, isso aí, a minha consciência não me acusa. Então eu ficava assim, então talvez eu tô vendo coisa, eu tô sendo fanática, eu tô sendo bitolada, sabe? E o Espírito Santo. Quer dizer, a consciência dela não acusava porque ela não tinha o Espírito Santo, essa é a verdade. Não, ela não estava sensível, talvez, a ele, né? E aí um dia... Não, fala a verdade, Cristiane. Não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito de Deus não tem o Espírito da vaidade. A vaidade é uma coisa diabólica. A vaidade faz a pessoa ficar cobiçando as coisas. Foi uma ação. A vaidade é um pulo, como se diz, a porta do orgulho, não é, Renato? A vaidade. Porque se você começa a olhar para a vaidade, você deixa. Porque o servo antigamente andava descalço. Só tinha uma roupa. Os ministros eram o quê? Ficavam lá embaixo ministros de Deus, no navio. Ficavam lá embaixo no navio, remando. Então, isso, quer dizer, eles remavam, eles conduziam o navio. Então, a nossa condição, quer você goste ou não goste, quer você queira ou não queira, a nossa condição é de servo. Se você não assume a sua condição de servo, são outros 500. Então, você não pode requerer de Deus a diferença. Meu Deus, o Senhor disse que haveria uma diferença entre o justo e o ímpio, ou o pecador, ou o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu não creio que o Espírito Santo faça morada dentro
de um corpo, faça de um corpo cheio de vaidade. Eu duvido. Porque quando o Espírito Santo vem, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, o templo de Deus, quando Salomão ergueu o templo para Deus, cheio de ouro, etc., aquilo tudo é tudo uma representatividade, um simbolismo, tipificando Jesus. O ouro representa Deus. O ouro representa Deus. A joia, como é que se diz? O metal mais precioso. Imperecível. Que não perece. Então, e todos os objetos estavam apontando para Jesus. Porque, como ele é espírito, então Deus se manifesta ou se identifica com simbolismo. Por exemplo, o pão simboliza o corpo de Jesus, o sangue é simbolizado pelo vinho, não é? O óleo simboliza o Espírito Santo. Então, nós temos aí uma série de símbolos. A Bíblia tem uma infinidade de símbolos. Símbolos que exprimem, mostram Deus nas coisas mais simples. Por exemplo, um pedaço de pão. Você pega aqui um pedacinho, você pega um pãozinho aqui agora. Olha aqui, um pãozinho. Jesus pegou um pãozinho como esse, feito lá, foi no forno e tal, amassado com as mãos, etc. Aí chegou lá, saiu esse pão. Jesus pegou um pão desse, partiu e deu aos discípulos. Isso é o meu corpo. Quer dizer, mas o pão é o corpo? Não, não é o corpo, mas simboliza o corpo dele. Não é bacana, Renato? Porque você comendo do pão, você está lembrando do sofrimento que ele, Jesus, teve lá durante a vida toda aqui na Terra. Então, esses símbolos mostram o Deus que nós cremos. Então, nós não temos imagens. Eu não adoro o pão, pelo contrário, o pão eu como. Se eu adorasse o pão, eu não comeria. É ou não é? Então, os símbolos a gente não consome assim, com aquela vaidade e coloca como Deus, Senhor na nossa vida, não. A gente se utiliza normalmente. Mas Deus é espírito, minha amiga e meu amigo. É espírito. Ele está aqui conosco agora, nesse momento, está aqui no nosso meio, tomando conta. Ele faz a presença dele real, viva, verdadeira, aqui, neste momento, como faz aí na sua casa, nesse momento na sua vida. Você que está nos assistindo, participando desse live, puxa vida, é muito bacana, não é? Você passa a ter comunhão, a gente tem comunhão em espírito. Você está aqui, nós estamos aí com você. Aliás, por falar em estar aqui, estar lá, amanhã nós vamos ter a Santa Ceia, nós vamos participar e você vai me dar licença para entrar na sua casa amanhã para falar com seus entes queridos, e inclusive dar para ele o pão que representa o corpo de Jesus e o vinho que representa, o suco de uva que representa o vinho, o sangue de Jesus. Então, o seu marido que não gosta de mim, ou a sua mulher que não gosta de mim, então nós vamos dar um pedacinho de pão para ele. Quando você entregar o pedacinho de pão para ele, olha, o bispo Deus mandou entregar você aí. Minha amiga, meu amigo, o que Deus nos tem dado, nós queremos que você tenha, para que você venha ser a própria fonte, para que venha gerar vida, venha gerar luz, venha gerar energia, venha gerar vida por onde quer que você for. Renato, quer falar? Não, está concluído. Amanhã, 8 da noite, a Santa Ceia da aproximação. Ele está chamando a Santa Ceia da aproximação porque no distanciamento social, isolamento social, a pessoa tem que tomar cuidado para não se tornar distanciamento espiritual. E ela ficar muito acomodada nessa quarentena aí e deixar a fé. Então ela tem que se aproximar de Deus. E a Santa Ceia é a comunhão, é a aproximação que nós fazemos do Senhor Jesus. É isso aí, Cristiano. É isso aí. E eu só vou concluir a questão da vaidade, né? Porque o Espírito Santo me cobrou tanto que um dia... Desculpa, minha filha, eu te interrompo. Não, eu tenho que concluir para elas saberem o que fazer. Né? Porque você estava falando que quem se deixa levar pela vaidade não tem o Espírito Santo.
A gente tem que ter cuidado, que eu tenho o Espírito Santo. Só que aconteceu, eu me deixei levar pela vaidade por um tempo, mas o Espírito Santo estava me incomodando. Se eu tivesse desprezado a voz dele, se eu tivesse continuado, não, eu quero, eu acho, eu não vejo problema nenhum. Ah, não, eu quero, isso eu quero, para mim, isso aqui eu quero. Eu não vou dar ouvido a Deus. Se eu tivesse feito isso, aí eu estaria apagando o Espírito Santo. É assim que muitas pessoas vão apagando ele. Porque ele está ali falando, olha, não faça isso, não faça isso. Você tem que chegar e fazer aquilo. Pronto, acabou, não vou fazer mais. Eu vou sacrificar isso aqui. Eu gosto disso, mas eu vou sacrificar para agradar ao meu Deus. Foi isso que eu fiz. Foi assim que eu me libertei da vaidade. A vaidade está sempre querendo voltar, porque a gente vive num mundo de vaidade. Então a gente tem que afinar, a gente tem que, sabe de uma coisa? Eu poderia até ter, mas eu não vou ter. Eu poderia fazer isso, eu vou fazer isso, tal, não vou fazer. Por causa da vaidade. Eu não quero perder a minha comunhão com Deus, então eu prefiro perder besteirinhas como vaidade, perder, sabe? Coisas que eu gosto. Eu prefiro negar coisinhas que eu gostaria para não perder o que eu tenho com ele. Então é assim que se faz com a vaidade. Tá bom? Considerações finais, mãe? Até amanhã. Deus abençoe. Você era final, não? Então até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe você. Abençoe você. Abençoe você. Abençoe você. Abençoe você.